E começa aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Antes de mais nada, gostaria de saudar a presença da nossa companheira da paróquia. Companheira é minha, mas companheira da nossa irmã em Cristo aí da paróquia São Cristóvão. Seja bem-vinda. Não é sempre que nós quebramos os vidros. Nós vamos, mas fazemos coisas piores. Né? Então, seja muito bem-vinda. Nós somos da Missão Cavaleiros da Imaculada. Nós temos por carisma a apologética católica, né, que é a defesa da fé contra os inimigos da igreja, e em algumas áreas, então, em defesa da família e da vida, as heresias da nossa modernidade, do espiritismo, do culto, etc. E também uma atuação política, né, na guerra cultural. Então, nós buscamos lutar para viver aquilo que a igreja ensina, discutir alguns pontos vinculados à política e em todas essas revoluções que a modernidade trouxe para dentro da igreja também, infelizmente. E temos a devoção a gente sacramentado segundo a espiritualidade de São Pedro e Martim, que é o campeão da Eucaristia, que instaurou a adoração perpétua da igreja, e de São Luís Maria, Leão de Montfort, que criou um método da escravidão à Santíssima Virgem Maria. Então, basicamente esses somos nós, né? Todos eles aqui fazem parte da missão, por hora uma missão, talvez hoje um instituto, quem sabe. Bom, seja muito bem-vindo. Como que é seu nome? Aline. Pessoal, antes de mais nada, então, acho que para a gente tornar mais dinâmico, deixar perguntas, anotar e deixar para o final. Porque senão, de repente, a gente coloca uma pergunta no meio, como acontecia antes, né? E aí perdemos, não que a pergunta em si mesma não seja ruim, mas a gente perde muito tempo em cima de um assunto talvez que não é o objeto da formação em si mesmo. Então seria mais interessante anotar e esperar para falar no final, etc. Eu acho que, como a gente vai ter um bom tempo até o almoço, pode ter, sei lá, fazendo uma pausa, ou se for um tempo extenso e tenha um corte no meio de um tempo para o outro, a gente pode abrir para pergunta, mas sem fugir muito, senão a gente perde muito tempo, né? Então, pois bem, antes de mais nada, eu acredito que vários aqui já ouviram sobre isso dentro das formações da missão, acho que uma palestra ou outra, mas acredito que muitos ainda não saibam. Então eu vou, antes de entrar na Quantacura e depois no Sílabus, que é a carta encíclica do Papa Pio IX, de 1864, falar um pouco do estado atual que nós chegamos, né, na modernidade, com as evoluções da modernidade. Para quem não sabe, a formação será embasada, né, posteriormente nessa encíclica aqui, Quantacura, que ele fala sobre os principais erros da nossa época. Então, o que seriam esses erros da nossa época? São as revoluções da modernidade. A gente entende essa modernidade como o final do medievo, né, para a Idade Média, e aquilo que veio depois. Então, a Revolução Protestante, a Revolução Liberal e Maçônica, a Revolução Comunista, e essa sociedade que a gente vive aqui que é totalmente descristianizada. Tá? Então,
Antes de mais nada, nós temos que vir na gênese do problema. Muitas vezes nós criamos essa coisa de achar que todos os problemas da modernidade são frutos do comunismo, né? Hoje se criou de certa forma, até um mito que tudo é comunismo e que não existem outros substratos ideológicos que em si mesmos são revolucionários, que estão na nossa sociedade, também estão na igreja, e nós acabamos atacando somente uma frente. A Revolução Comunista ela aconteceu e, infelizmente, nós temos a atuação dela ainda pelo marxismo liberal, marxismo plural, que liberal também, porque é mudado daquilo que o Gramsci dizia, mas o comunismo só vingou porque existiram revoluções posteriores que possibilitaram que essa revolução acontecesse, né? Sempre uma revolução tem um substrato filosófico de outra, ideológico, que vai se alimentando, vai crescendo e gerando um monstro que hoje é esse estado que nós vivemos. Então, se a gente observar, o homem, até depois do cristianismo ter sido lá pelo Edito de Milão, como o imperador Constantino reconhecendo a Igreja Católica como a religião do Estado, né? Vou entrar na história, acho que todo mundo já sabe disso. Constantino ele era um imperador pagão, em uma guerra, ele ia combater um inimigo muito mais numeroso, muito mais bem armado. E é quando numa visão ele enxerga uma cruz e com as seguintes frases, né, que por este símbolo vencereis. E aí Constantino ele reconhece o poder da cruz, vence a batalha e depois do Edito de Milão ele acaba reconhecendo a Igreja Católica como religião oficial do Estado, né? Não, após isso, não foi cessada as perseguições aos cristãos, né? Então, em vários lugares ainda os cristãos eram perseguidos, mas existia uma certa liberdade ali para aqueles cristãos romanos. Depois disso, o maior período aí da nossa história, a Idade Média, ela foi uma época de florescimento da nossa igreja, né? Então nós temos florescimento das artes, florescimento da música, florescimento da filosofia, né? Da escolástica, a filosofia onde Santo Tomás de Aquino ele retira de Aristóteles todo o bom fundamento, retira a vertente pagã e cria uma filosofia cristã, né? Baseada na racionalidade, né? Não que a fé seja só uma fé sem razão, a fé e a razão caminham juntas, e Santo Tomás de Aquino ele filtra, ele acaba criando um sistema filosófico ainda superior, né? Adaptando aquilo que Aristóteles dizia. Então é um florescimento dos sábios, né? Então se buscava muito a contemplação da Idade Média, e diferente aí do que os professores marxistas de história, de filosofia dizem que a Idade Média foi a Idade das Trevas, a Idade Média na verdade foi a Idade da Luz, né? Então foi a idade onde existe um florescimento de praticamente tudo. Então o próprio método científico, né, que dizem que a Igreja Católica atrasou a ciência, o método científico foi criado por um homem, né? Roger Bacon. A teoria do Big Bang, conhecida como teoria do átomo primordial, foi criada por um padre. As universidades foram obra da Igreja Católica. Então, assim, até então, acredito que ainda seja o maior recordista de prêmios Nobel que existe dentro da ciência é o próprio a Pontifícia Academia das Ciências do Vaticano. Então, assim, é uma grande besteira essa conversa de que a Igreja atrasou a ciência, atrasou que a Idade Média foi a Idade das Trevas, pelo contrário, a Idade da Luz. Se pegue uma catedral gótica, né, aquela catedral, aquele estilo gótico das grandes catedrais da Europa, e compare com a arte moderna de hoje em dia, né? Tem um monte de risco ali, etc. Você vê que não se compara, né, o potencial de arte que a gente já tem. Certo? Mesmo com esse florescimento da cultura, de diversas áreas, nós temos que partir do princípio que o ser humano em si mesmo ele vem de uma natureza decaída, correto? Nós somos inclinados ao pecado, à falha, a desobedecer a Deus, etc. Porém, na Idade Média, o homem não deixou de pecar, ou não deixou de ter inclinação ao pecado, que é aquilo que a gente chama de concupiscência, né? Tendência ao pecado. Mas qual era a diferença? O homem, ele vivia com o coração voltado a Deus. Então, quando existia um pagão na sociedade
na Idade Média, os santos, principalmente os grandes missionários, eles a todo instante procuravam a conversão desse homem, a todo instante, porque assim, uma pessoa que não reconhecia Deus como o Senhor da sua vida na Idade Média era conhecido pelos santos e por toda a sociedade como uma aberração, né? Não tinha essa coisa a gente vai entrar nisso depois, mas da liberdade de consciência, eu posso acreditar, não posso, não, eles não entendiam isso, como é possível, né? E baseado na lei natural, que é a lei de Deus impressa no coração de cada ser humano, isso não é inconcebível naquele tempo. Então, mesmo o homem sendo inclinado ao pecado, mesmo o homem sendo falho, mesmo o homem errando e sendo infiel na sua vocação, o homem tinha um coração voltado a Deus. Então, o homem buscava primeiramente a sua salvação do que as coisas que são supérfluas ou os acréscimos na sua vida. É só você pegar escritos da Idade Média, como de São Leonardo de Porto Maurício e de outros santos, você percebe que até para o povo no qual aqueles homens pegavam e anunciavam o Evangelho, o grande objetivo daqueles homens era ser salvos, né? O objetivo era a salvação eterna. E o que aconteceu? Com o Renascimento, vivido uma espécie de antropocentrismo. O homem ele deixa de colocar Deus no centro da sua vida, mesmo com seus pecados, buscando a salvação através dos sacramentos, dos meios de salvação que Deus concedeu aqui nessa terra. Ele acaba colocando ele mesmo no centro, né? Que é o humanismo, né? A doutrina filosófica do humanismo, onde o homem é o centro de si mesmo. Então, onde nós observamos isso hoje na modernidade? O exemplo, se você perguntar para uma pessoa, é básico, faça uma pesquisa de quantas pessoas vão responder para você. Se você perguntar qual que é a maior meta aqui nessa tela, que você almeja aqui, ninguém vai falar que é ser salvo. Todo mundo fala que é ter um carro, ter uma casa, que toda palestra você vai fazer, você fala isso daí, não, eu quero estudar, etc. Essas coisas assim mesmo não são ruins, você ter uma casa, ter um carro próprio, estudar, isso não tem erro em cima disso. O problema a principal meta do ser humano aqui nessa terra é a salvação eterna. E você não escuta ninguém dizer isso. Por que o povo não diz isso? Porque o povo, ele infelizmente, ao longo dos tempos, ele absorveu esse humanismo, né? Ele é o centro, o seu bem-estar é o centro, e não uma vida voltada a Deus, né? Então, na Idade Média, se o homem caía num pecado grave, antes de qualquer outro trabalho que fosse supérfluo, né, não um estado de vida, mas uma coisa que poderia ter sido deixada para depois, o homem buscava a confissão sacramental, não é isso? Porque São João Bosco dizia aos seus próprios alunos: vocês caíram no pecado, vem de madrugada me acordar aqui para confessar para vocês. São Felipe Neri dizia: nunca vai se deitar com o pecado mortal na sua alma. Tinha essa disponibilidade, porque o povo sabia que caiu no pecado, ficava totalmente abalado, porque buscava a confissão, voltava a lutar, e caía, buscar de novo, e assim é a vida do católico, né? Uma vida de luta, de combate aqui nessa terra. E hoje é diferente. As pessoas elas não colocam a confissão sacramental, que é algo que é a possibilidade dela alcançar a vida eterna, se caso ela cai num pecado grave e depois confessa, como a prioridade. A Eucaristia como a prioridade, a salvação eterna. Então, por que nós dizemos que nós ainda vivemos esse fruto? Porque o homem tirou Deus do centro. Então, o homem é o centro de si mesmo. Ele busca os seus prazeres, ele busca o seu bem-estar. E isso é o humanismo, né? É o antropocentrismo, é o homem no centro, é o humanismo. Isso aconteceu lá no Renascimento. Então, até nas artes, você observa no Renascimento uma arte um pouco diferente da arte gótica, por exemplo. É uma arte que levava mais sedução, mais... em alguns pontos, até uma questão mais luxuriosa. Não que a arte em si mesma era ruim, mas é colocado mais os sentimentos daquele homem, né, e algumas características mais humanas e deixado de lado mais essas características sobrenaturais. Entende? Até na arte isso é observado. Né? Então, assim, nós observamos isso. E qual foi o problema desse humanismo, né, que aconteceu aí na história da humanidade? O humanismo acabou se tornando o substrato filosófico da primeira revolução da modernidade, que é a Revolução Protestante. Porque o protestantismo, eu indico até, por isso que eu trouxe os livros, esse livro aqui, ó, Conjuração Anticristã, do Monsenhor de Delassos, é um livro que tem mais de 100 anos, foi lançado agora, mas
Eles deram uma nova... Acho que introduziram algumas coisas aqui no livro, mas ele é de 1910, esse livro. E não é um livro apenas, quando você olha aqui a olho que tudo vê, você acha que é um livro só contra a maçonaria, né? Estou falando só contra a maçonaria, mas não. É um livro que pode muito bem ser utilizado como um documento histórico para conhecer essas revoluções da modernidade, né? Então ele deixa muito claro, ele faz toda essa síntese de onde veio o substrato ideológico para a revolução posterior. E ele começa no humanismo renascentista. Então ele trabalha um pouco isso aqui que eu falei, e ele diz que a revolução protestante ela adaptou também esse humanismo do homem ser o centro. Exemplo, Lutero não tinha a teoria do papado universal, todo mundo é seu próprio papa, você não precisa ser fiel ao romano pontífice lá, que é a ponte entre o céu e a terra, que é o doce Cristo na terra, como diria Santa Catarina de Sena, né? Mas todo mundo é papa em si mesmo, todo mundo pode pegar a Bíblia e interpretar. O que é isso? É humanismo, né? O homem não se coloca mais na obediência do próprio Cristo, que deixou uma ponte entre o céu e a terra, que foi conformada ao longo da história até então. O protestantismo ele começa a absorver essa mentalidade humanista, e isso é travestido em todas as ações de Lutero e dos revolucionários protestantes posteriormente. O homem é o centro, né? Exemplo, você pega o protestante não fala para você, eu estou cheio do Espírito Santo, abre a Bíblia, e aí você pergunta, né, das 56 mil seitas protestantes que nós vemos, quem está cheio do Espírito Santo? Se a própria Sagrada Escritura diz que o Espírito Santo é Deus, ele não pode trazer confusão e divisão, ele traz a união. Então, cada um se acha imbuído do Espírito Santo a ponto de achar que tem a capacidade de interpretar sem a necessidade de um papa, de uma igreja ou de uma autoridade superior, como se diz. Não, cada um é papa em si mesmo. Estão entendendo? Isso é o humanismo. Esse é o substrato que ficou, né? Quando se reza, né? Uma pessoa protestante não fala, né? Sai em nome de Jesus e grita, só falta a pessoa falar, né? Jesus, eu te ordeno, expulsa esse demônio. Não é assim, né? Não coloca a mão na cabeça e fica, sai, não sei o que, não sei o que. Eu determino, eu exijo, entende? É uma oração que é diferente da oração dos santos. A oração dos santos que tinha muita fé, mas era uma oração, Senhor, se é da tua vontade, né? O próprio Cristo disse, né? Pai, se é da tua vontade, eu faço de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade. Não é isso? É uma oração onde o homem se coloca, é uma oração que não tem humildade. O homem não se coloca no seu lugar. É uma oração que é como se o homem fosse um papa em si mesmo, imbuído de um poder que ele não tem. Isso é um fruto que nós vemos hoje na Revolução Protestante. Poderia falar mais disso, mas senão a gente vai gastar muito tempo só falando do humanismo e do protestantismo. Pois bem, o protestantismo, então, ele, infelizmente, na nossa sociedade, ele é um colapso para a sociedade. Porque, exemplo, os protestantes hoje, só por atacar o protestante, estou explicando um contexto histórico para que realmente faça sentido. Eles atacam, por exemplo, a ideologia de gênero, né, que é uma aberração aí de dizer que não existe homem ou mulher, enfim. E por que a ideologia de gênero ela tem força? Porque nós temos um Estado que controla a educação, um Estado que controla, conlui com a imprensa, né, pregando aquilo que não presta, e bombardeia isso nas crianças, bombardeia isso nas famílias, enfim. Mas aí a gente vai lá e pensa, por que isso tem tanta força ainda, a ideologia de gênero, por exemplo, na escola? Por que o MEC, né, como professor, porque quando eu pego um livro lá de ensino médio, ensino fundamental, e vejo lá a diretriz do MEC que fala de gênero, e por que isso tem tanta força? E por que nós nos levantamos contra isso, e inclusive até os protestantes se levantam contra a imposição da ideologia de gênero? Porque nós temos hoje um Estado gigantesco que não reconhece mais um outro princípio moral a não ser ele próprio. O Estado se tornou Deus na sociedade. Estão entendendo? Porque até a Revolução Protestante, quem era responsável pela moral e pelos bons costumes da sociedade? Era a Igreja Católica Apostólica Romana, que é aquilo que os escritores do medievo diziam, o poder temporal dos papas, ou seja, a referência moral da sociedade, a Mater et Magistra, a mãe mestra da verdade da sociedade, certo? Era a Igreja Católica. Gostaria que acontecesse
ela não é submissa às diretrizes do Estado. A Igreja Católica tem um governo próprio, não é isso? Com o Papa, tem o seu código de direito canônico, tem os seus costumes. A Igreja tem um governo próprio, certo? Quando o protestantismo ele faz essa cisão, quem acaba regendo a Igreja é o próprio Estado. Então, esse agigantamento do Estado que nós vemos, por exemplo, na vida da escola, foi possibilitado pelos próprios protestantes, com a Revolução Protestante. Deu para entender isso? O protestantismo ele acaba se tornando o primeiro golpe revolucionário da modernidade. O protestantismo, ele, infelizmente, acaba sendo até uma contradição histórica, mas que falta conhecimento, falta fundamento para alguns protestantes. E, por exemplo, eu sou contra a ideologia de gênero. Ok, pior se fosse a favor de uma besteira dessa, né? Mas, ao mesmo tempo, a pessoa se diz: você é a favor do Estado? Como que o Estado deveria ser para você, protestante? Tem que ser Estado laico. O que é o Estado laico? Separação da Igreja e do Estado. Se o Estado não tem uma referência moral, quem é a referência moral da sociedade? O próprio Estado, estão entendendo? Não tem mais referência moral que separou, a Igreja fica para lá, a Igreja tem que ser marginalizada, como os protestantes, não é assim? O protestantismo não é isso, você tem a sua fé, mas a sua fé é pessoal, né? Você vive ali na sua casa, vai no seu culto ali, vive o que você tem que viver, mas isso não deve ser levado à sociedade. A sociedade não tem que ser católica, por exemplo, né? É uma coisa que é delegada ao foro privado da pessoa, só dentro de casa ali, você vive o seu protestantismo e acabou, né? Então, o protestantismo, com essa atitude em romper com a Igreja Católica, ela possibilita o laicismo posteriormente e vai se criando igrejas nacionais, controladas por reis e por príncipes. Deu para entender isso? Assim na Inglaterra, assim na Alemanha, assim na Suécia. Deu para entender, né? Certo? Só que então, porém, o protestantismo, estou passando bem rápido, porque senão não dá para ficar só um, né? Porque a gente tem que chegar no sílabus. O protestantismo, ele acaba sendo muito bem visto pelos revolucionários. Na época, o que se chamava de livres pensadores, eram alguns pensadores, como por exemplo Voltaire, que achavam que os próprios costumes da sociedade não deveriam ser de certa forma impostos pela Igreja. A Igreja não deveria ter essa autoridade de falar dos costumes, de influenciar a vida das pessoas. Então eles se denominam livres pensadores, né? E o que acontece? Esses livres pensadores, eles começam a admirar pelo protestantismo, por essa atitude revolucionária de Martinho Lutero. Até tem um ponto aqui nesse livro bem interessante, que numa reunião de um conde que era muito católico, com alguns membros da maçonaria, ele diz que um dos cálices que os maçons estavam usando foi todo colocado pedras preciosas, passado ouro ali no cálice. E ali o conde pergunta, né, mas por que de onde que vem esse cálice tão embelezado? Então ele fala, esse cálice é de Martinho Lutero. Então, para os maçons ali, Martinho Lutero era um grande revolucionário. E se nós observarmos, até eu estava com o Flávio outro dia, os países onde a maçonaria ela teve maior influência com as revoluções liberais foram os países protestantes. Quem financiou o protestantismo no Brasil foi a maçonaria, né? Você pegar a origem histórica da Assembleia de Deus, da Congregação Cristã do Brasil e das primeiras igrejas protestantes do Brasil, veio o dinheiro da maçonaria. Você pagava pastores, fundava a igreja aqui no Brasil, isso aqui, como as pessoas sabem. E ali, se fazer um contraponto à Igreja Católica no Brasil, meio para quebrar a igreja, entendeu? A origem de várias seitas aí é a maçonaria, né? E aí, os revolucionários, eles, com os livres pensadores e com os primeiros maçons, se fala de loja maçônica no final do século XVIII, não se sabe ao certo quando a maçonaria apareceu. Mas ela, com a Revolução Liberal, é o segundo golpe revolucionário. A primeira é a Revolução Protestante, a segunda, Revolução Liberal e Maçônica. Colocada em prática no século XIX, com os jacobinos na Revolução Francesa, certo? Todo mundo sabe que a Revolução Francesa foi aquela revolução na França que matou 40 mil pessoas em 2 anos, né? Da queda da Bastilha, eles comemoram isso, a queda da Bastilha, lá que arrancaram a cabeça lá do
da pessoa que estava no castelo, uma aberração, várias centenas de irmãs religiosas sendo mortas pelos revolucionários, pelos republicanos, etc. Né? Só que a Revolução Liberal, na Revolução Francesa, ela não aconteceu de uma hora para outra. Ela foi pensada por aqueles que eram chamados de enciclopedistas. Né? Quem eram os enciclopedistas? Eram Voltaire, Diderot, todos esses pensadores iluministas. Né? Que alguns eram ateus, outros eram uma espécie de gnósticos, mas todos virulentos à igreja, nunca foram a favor da igreja católica. Né? E pensado pelos enciclopedistas, foi conspirada pelos iluminados. Iluminados, esse negócio de Illuminati, que fala aí no YouTube, etc. Tem muita coisa de protestantismo no meio disso aí, tem muita teoria da conspiração, mas tem alguma coisa no fundo de verdade. Se a gente for entender Illuminati como o iluminismo ou a ordem dos iluminados, quem foi a ordem dos iluminados? O Monsignor Ridelasso diz que o fundador dessa ordem, que foi Adam Weishaupt, ele foi o maior inimigo que a história da igreja viu. É uma opinião dele, ele fala, eu acredito que Martin Lutero tenha talvez sido maior, né, porque ele possibilitou as outras. Mas ele diz que Adam Weishaupt ele foi um grande inimigo da igreja, porque ele conspirou muito tempo para a destruição da igreja católica, e muito tempo não se descobriu isso, ele conseguiu fazer muita coisa. E aí, quando se percebe, o rei sabia, porque assim, a maçonaria ela tinha um intuito não apenas de destruir a igreja católica, tirar a influência dela na sociedade, mas de desmontar o poder temporal dos reis também. Então ela era contra o império e contra o papado, certo? E aí ele queria construir a sua república, etc. Era isso que a maçonaria desejava. E o Adam Weishaupt, ele conspirando por muito tempo, depois de ter sido descoberto, é expulso daquele país, consegue fugir, etc. Mas ele cria a Ordem dos Iluminados de Baviera. Né? E essa Ordem dos Iluminados de Baviera, essa ordem ela pregava a destruição da Igreja Católica, né? A destruição dos reis, a destruição, a influência moral da Igreja na sociedade. Então, Adam Weishaupt, ele conspira. E essa conspiração e o trabalho de Adam Weishaupt, por mais que ele é expulso daquela região, é colocado em prática ainda por alguns grupos de maçons, e aqui o Monsignor Ridelasso ele fala de duas frentes maçônicas, que eram os carbonários, a carbonária e a alta venda. Ele dizia que a alta venda era a elite da maçonaria. Né? A alta venda eram as pessoas mais influentes da sociedade, tanto em poder aquisitivo como intelectualmente, e poder de influência, mesmo capilaridade social ali no meio. E dentre a alta venda tinha uma elite que eles mesmo não conheciam, que era o que regiam toda a estrutura maçônica. Né? E essa estrutura maçônica que foi pensada por Voltaire e os enciclopedistas, conspirada por Adam Weishaupt, foi colocada em prática pelos jacobinos, né? Que é a Revolução Francesa, coloca em prática o que aqueles caras já fizeram. Os jacobinos nada mais eram do que os idiotas úteis que Lenin falava, eram os caras que pegaram em armas e já saíram fazendo a besteira. Mas aquilo já tinha sido pensado muito tempo antes, não foi de uma hora para outra. Uma revolução não se faz do nada, você precisa as pessoas precisam passar por um processo de mudança cultural, de pensamento, para que aquilo se torne algo moralmente aceitável para uma pessoa que está com a razão bagunçada, tá entendendo? Então assim, não veio de uma hora para outra. Foi pensado por alguns, conspirado pelos outros, colocado em prática pelos jacobinos, controlados também pela maçonaria. Né? E essas revoluções, conhecidas como as revoluções liberais do século XIX, fizeram muita besteira no mundo. Né? Então o México, por exemplo, é um país que vive, infelizmente, até hoje, hostil aos cristãos por obra da maçonaria. Né? A maçonaria ela teve um papel muito virulento. O Plutarco Elias Calles, que foi o presidente do México, que colocou perseguição total aos cristãos e causou a Revolução Cristeira, acho que eu ouvi falar disso, né, dos cristeiros do México, ele era socialista e maçom ao mesmo tempo, então, ou seja, ele era capeta e diabo ao mesmo tempo, era muito diabo, muito pior junto, diria meu pai. E aí que está a incoerência, né? Colocar um ponto aqui, retirar um sílabus que a gente vai trabalhar mais. Tipo eu e o Caju. Você Caju. Então,
A gente vai entrar mais em detalhes nesse ponto, mas perceba, o contexto de direita e esquerda, nós temos a direita e temos a representação da esquerda. Isso nunca existiu um essencialismo desses termos. A direita sempre foi direita e a esquerda sempre foi esquerda. Porque os revolucionários liberais, a pauta liberal era conhecida como esquerdistas. Sabe disso, não? Lá no século XIX, eles eram a esquerda. E hoje os liberais, o MBL, outras coisas aí, os movimentos, eles estão do lado da direita, teoricamente. Então não existe essencialismo nesses termos, eles podem mudar ao longo do tempo. Na época era esquerdista, na época do século XIX. E o Sérgio de Laços, ele deixa muito claro que existiam duas frentes revolucionárias. Existiam os jacobinos, que eram colocados, compartilhava com o Rafa essa semana, ele colocava em prática ali o trabalho sujo, de se perseguir a igreja, matar gente, etc., perseguir as ordens religiosas, e tinha os girondinos, que eram mais moderados, né? Eram mais calmos, eram pessoas que dialogavam muitas vezes com o império e com representantes do papado, então se apresentavam como os moderados. Só que qual o problema disso? Tanto a ala moderada da maçonaria como a ala revolucionária, as duas eram controladas pelos maçons. Lenin dizia o quê? Lenin dizia que antes da gente esperar que se crie um movimento anticomunista, nós mesmos vamos criar um movimento anticomunista para aparecer uma oposição. Mas os maçons já tinham feito isso antes. Então, mesmo os revolucionários que matavam os caras que perseguiam, como os mais moderados, tinham vários pensadores na época que queriam dialogar com o reinado, com os papas, se apresentavam como pessoas formais. Não, nós não queremos guerra, não queremos fazer mal para a igreja, nós só queremos que os livres pensadores tenham influência na sociedade, a igreja católica dele. Mas essas duas frentes, a preparada como mais moderada, que seria a oposição da revolucionária, também era controlada pela mesma cabeça, né? E aí nós vamos entendendo o processo histórico. Humanismo renascentista, o homem no centro. Revolução protestante, Martinho Lutero, com essa mentalidade, põe o papado universal, se acha papa em si mesmo e rompe com a igreja, porque precisava da igreja, né? A Revolução Protestante, fortalecendo o Estado com as suas igrejas nacionais, acaba se tornando uma ferramenta para a Revolução Liberal e Maçônica, que se inspirava muito na Revolução Protestante e, como eu disse para vocês, né, os países protestantes foram onde a maçonaria mais vingou, foi mais forte, né, até hoje, assim. E nós chegamos lá na Revolução Liberal do século XIX. E a Revolução Liberal do século XIX é uma revolução extremamente complexa para a igreja. Por quê? Ali, os maçons, com as suas revoluções liberais, conseguem o maior objetivo que Martinho Lutero ele não tinha conseguido, que é o quê? Separar, tirar a educação católica, porque quem era responsável pela educação na sociedade era a igreja, os hospitais e outras coisas. O que os maçons conseguiram com as revoluções liberais? Tiram a igreja católica com a responsabilidade de ensinar. Isso todo mundo que é professor aqui sabe. Você sabe que na escola, se você for um professor que seja um militante de esquerda, de direita, etc., e quiser tirar a pedra, você tira. Porque eles não têm preparo, né? Muitas vezes a catequese, nem tem catequese nas casas, né? As casas são lamentadas da educação que os pais dão para os filhos, que se refere à catolicidade. Mas eles tiram a igreja católica da educação, tiram a igreja católica de várias áreas e começam a pregar o laicismo. O que era o laicismo? Se você pegar a Constituição francesa, o que ela diz? Ela diz que a igreja tem que ser totalmente separada do Estado. O Estado é uma coisa e a igreja é outra. A igreja tem que ser jogada para o foro privado, certo? Separação da igreja do Estado. Outra coisa, a religião católica tem que ser comparada a qualquer expressão de fé que existe. Isso é um erro, porque a igreja católica ela foi a fundadora do Ocidente. Ela é anterior a esse Estado moderno. Entende? Os princípios ali de governo, até do próprio Estado, como o direito, é baseado no direito canônico da igreja. Então ela é anterior ao Estado. E o Estado, ele separa a igreja e fala, não, a igreja só tem que cuidar, ela tem um governo próprio, ela não tem que ter influência na sociedade. Aí eu pergunto, se a igreja católica foi colocada de fato nas revoluções liberais do século XIX, começando pela França, espalhando por Inglaterra, por Alemanha, por Áustria, por Suécia
e separando igreja e Estado, separando, igreja católica e outras religiões são a mesma coisa. Se não tem mais a igreja católica para ser referência moral, não existe mais referência moral. Quem ditará a referência moral da sociedade é um burocrata, é alguém do Estado, entende? O Estado se acha agora o responsável pela moral, ele vai falar o que é moral, o que é imoral. Então isso é muito perigoso, porque a moral e os costumes é fundamentado na verdade, e a verdade é imutável, certo? A verdade contida na revelação, que é o próprio Jesus, o seu caminho, a verdade e a vida. Essa verdade, que é o próprio Cristo, cumpre uma missão na Terra, não é? Que é pregar a salvação dos homens, morre na cruz, abre o céu para todos nós e funda uma igreja, pela qual as almas são salvas e alcançam o céu. Não é essa a função da igreja católica? Isso é uma ponte, né, entre o céu e a terra. A verdade fez isso, que é o próprio Cristo. A igreja católica ela tem autoridade para ser a mãe mestra da verdade e da moral dos costumes da sociedade. Quando você tira a igreja católica como referência moral e dá ao Estado, o que é moral, o que é imoral é uma convenção para o Estado. Porque se entrar e subir lá um governante que acha que ter relação sexual com porco é bonito, que é normal, e que o casamento com porcos deve ser aprovado na sociedade, vai ter militância das pessoas a favor do casamento com porcos e vai ser elevado ao estado de casamento. Mesma coisa. Estou entendendo? Tirou a igreja, tirou a referência, o Estado é a referência. Ele não reconhece ninguém, o Estado só reconhece ele como fundamento moral. Ele é o fundamento moral, ele é o fundamento religioso. Você pode ter sua fé, com certeza, na sua casa. Não seja levado para o Estado. O Estado tem que ser laico. Só que se o Estado é laico, você não tem mais fundamento moral. E se você não tem fundamento moral, você vê o que nós estamos vivendo hoje. Você não tem mais referência de moralidade em nenhum lugar. Até as escolas confessionais não sofrem com isso. Né? O Estado tem que... Não, tem escola, tem que ser laico. Não pode ter influência da igreja, não pode falar muito de fé, não pode... Estão entendendo? Isso. Então... essa moralidade do Estado, isso vai mudar ao longo dos séculos, vai mudar de acordo com o governante. O governante achar que isso é moral e imoral, uma convenção ali, está entendendo? Outro golpe revolucionário do século XIX, com as revoluções liberais e maçônicas, casamento civil. Tá? Então, casamento civil é um contrato, não serve para nada. Não tem efeito nenhum sacramental. Por que a igreja, quando você vai casar, eu e a Fernanda vamos casar no final do ano? Mas por que a igreja pede para que você leve a declaração de casado no cartório? Você não tem problema na frente da justiça, não tem assim, tudo bem, é uma questão de... Mas assim, quando se pensou no casamento civil, era com o principal objetivo de tirar essa coisa de casamento, de sacramento, no que se refere a uma coisa que é indissolúvel. Você quer equiparar um casamento que é de verdade, um sacramento, com um contrato social. Você assinou lá, casamos. Isso não é casamento. Jesus não elevou o casamento à condição de sacramento, é um meio de salvação o casamento. O matrimônio é um meio de salvação, assim como o sacerdócio é um sacramento, a ordem é um sacramento, o matrimônio também é um sacramento. Então você pode equiparar com uma convenção social, um contrato assinado. E quem foi responsável pelo casamento civil? Os maçons, com as repúblicas, revoluções liberais. Porque se você nem vou citar a aparição de Nossa Senhora do Bom Sucesso, não, no Equador, mas se você pegar os documentos da República em Quito, no Equador, você percebe que foi um dos primeiros países aqui das Américas que reconheceu o casamento civil. Foi um golpe contra o matrimônio isso. Se equiparar um sacramento com uma convenção, um contrato assinado, tá entendendo? Não que você vai casar, eu sou fiel católico pra caramba, eu não vou assinar documento nenhum porque eu só quero sacramento. O padre não vai fazer seu casamento, entendeu? Porque você vai criar problema, você vai, entendeu? Assina aquela porcaria só para assinar ali e vive seu sacramento como deve ser vivido, né? Mas o objetivo dos caras não foi isso. É a religião civil do Estado. É uma religião estatal, estou entendendo? Ele tem seus próprios sacramentos. O Robespierre, que foi um revolucionário, que ele endeusava, ele fazia o culto a Deus a razão. Robespierre ele ficou louco no final da vida dele. Ele mandou um monte de gente para a guilhotina, na Revolução Liberal ali na França. E ele andava todo de branco, parecendo louco. E aí, os caras, o Robespierre ficou louco. E aí ele começa, um cara que era nihilista, né, que não tinha uma fé, mas eles falam, não, agora eu tenho. Eu falo, mas você acredita em quê? Eu acredito na Deus a razão. Então ele ficou totalmente
do sacramento do matrimônio, etc. Muito pelo contrário, não é por acaso. A Adrian Weintraub, quando a gente fala hoje da ideologia de gênero, nós fazemos um levantamento da ideologia de gênero a partir de uma perspectiva marxista, né? Que se pega lá do origem da família, da propriedade privada do Estado, do Engels, e aí começa, né, as questões do gênero, etc. Só que tem coisa antes ainda disso, porque o próprio Adam Weishaupt dizia, para a corrupção e destruição da sociedade, nós precisamos tirar a mulher de casa. Nós precisamos fazer com que a mulher não fique em casa com os filhos e eduque. Nós precisamos, segundo as palavras do Adam Weishaupt no artigo, emancipe a mulher, tire ela de casa. Faça com que ela seja, nas palavras dele, né? Como nas palavras do Adam Weishaupt, plante no coração da mulher o fogo revolucionário, o fogo que faz com que ela uma escrava, né, que é o que o Engels fala depois, que ela seria como uma prostituta se ela ficasse com o marido dela. Mas o Adam Weishaupt, que foi esse grande maçom, né, esse demônio na história da sociedade, ele falava para isso: emancipe a mulher, se quer destruir a sociedade, emancipe a mulher. Tá entendendo? Os caras eram muito inteligentes, não precisavam matar todo mundo aí. Tira a mulher de casa. Não estou querendo dizer aqui, que as mulheres não têm que trabalhar. Também acho que para ter uma família numerosa é meio difícil também. Você ficar 12 horas trabalhando, mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas o que ele queria era fazer com que a mulher fosse revolucionária. Ela tinha que se entender como a mulher que era oprimida ali e emancipar, e lutar pelos seus direitos. Só que aí o que acontece? Quando os revolucionários maçons eles estavam na sociedade, as mulheres saíam militando na rua achando que seus direitos estavam garantidos. Não, agora nós vamos poder votar, poder cumprir os nossos papéis de mulher. Só que os revolucionários jacobinos falaram: não, revolução é pra gente, vocês vão voltar para casa. Então, o movimento feminista hoje usa muito a Revolução Francesa como social que foi proveitoso para o movimento. Mas historicamente isso é uma falácia. Porque eles mesmos falaram: não, vocês podem ir para casa. Robespierre disse: não há revolução é pra gente, vocês voltem para casa. Não fizeram nada por ela. Nada, não mentiam, factóis que inventaram, que defendeu da liberdade para nada. Estão entendendo? Criou esse mito, né? Então, nós temos essa revolução liberal maçônica. Concordam comigo, se você tirar a influência da Igreja Católica como uma referência religiosa da sociedade, tirar a educação da Igreja Católica, tirar os costumes da Igreja, plantar casamento civil, enfraquecer o sacramento do matrimônio, um objetivo que a maçonaria fez também com um grande êxito. Eles diziam que os religiosos na rua são pregações ambulantes. Vamos para cima das ordens religiosas. Você vê um cara com a cabeça raspada, careca, com um hábito marrom, andando de chinelo na rua, andando descalço, você vê que esse cara morreu para o mundo. É um testemunho de Jesus andando ali, né? O que os maçons fizeram? Vamos tirar os religiosos da rua, porque eles são testemunhos ambulantes. Então, foram para cima disso e desmontaram essa influência da igreja, né, com as ordens religiosas da sociedade. Isso fez o quê? Fez com que o Estado se agigantasse mais ainda. Então, o liberal reclamando de agigantamento do Estado é o círculo quadrado. Estou entendendo? A bola do Kiko. É a bola do Kiko, a bola quadrada. Mas eu sou liberal, eu não estou atacando por atacar, gente, porque a gente precisa... A verdade tem que ser dita expondo aquilo que é o erro, concordo? Né? Sem jujubizes. Mas eu sou contra o agigantamento do Estado, a influência do Estado. Mas quem colaborou com o agigantamento do Estado no século XIX? Não foram eles? Livres pensadores, liberdade. Estão entendendo? Foram eles mesmos. Então, isso possibilitou esse Estado. E aí, com a Revolução Liberal, serem instaladas todas as repúblicas de bananas que nós vivemos, né? Temos testemunhos de governantes em repúblicas santas, como Gabriel Garcia Moreno. Quem quiser estudar a vida de Gabriel Garcia Moreno, possui um coração corrupto em Roma, foi morto pela maçonaria por pregar a verdade, e ele foi um dos que chamou a atenção da gente começar a formação sobre os sílabos, né? Que ele dizia que os sílabos é o credo dos povos que querem ser livres. Vou falar até o sílabus depois. Mas enfim, ele é instaurado todas as repúblicas por aí, é separada a Igreja Católica como referência moral da sociedade, educação é tirada da igreja, tudo é tirado da igreja, aí começa a corrupção. Se a educação é tomada pelo Estado, em um Estado que é desvinculado de uma verdade,
começa a ensinar um monte de besteira, tirar Cristo do coração das crianças, e a gente vai ver a nossa sociedade cada vez mais decadente. Né? Assim como Aristóteles dizia, uma sociedade de sábios só pode ser corrompida através da corrupção do coração das crianças. E é isso que os liberais maçônicos do século XIX fizeram. E aí vem o processo histórico, lá depois de 1818, quando Karl Marx ele nasce, das pessoas. Então, as pessoas trabalhavam mais de 12 horas por dia, com condições de trabalho péssimas. As pessoas não podiam mais cumprir os preceitos religiosos como dias de guarda, Corpus Christi e outras coisas, porque se atropelava o trabalho, se fazia o trabalho fazendo com que as pessoas saíssem de casa, não pudessem cumprir os preceitos religiosos. Os pais de família pararam de ter essa unidade, de ter presença dentro da casa com os filhos, de educar os filhos na igreja, etc. E aí vem o mal amaldiçoado alemão, Karl Marx, também alemão, né? Né? Não estou falando nada contra a Alemanha, mas tem coisa boa assim, né? Mas, enfim, veio Karl Marx em 1818 e que assim, gente, nós não podemos ser católicos, socialistas, marxistas, comunistas, são antigos também, não pode ser católico comunista. Tem condenações da igreja contra isso até hoje, né? Por mais que tem padres, até isso que falam que isso é normal, isso não é, tá? Mas há uma coisa que nós devemos reconhecer. Karl Marx foi extremamente inteligente, não era burro. Porque quando ele escreve Capital, ele pega os dados da Revolução Industrial, distorce todos os dados e ele escreve o Capital lá, que é o livro de economia do Marx, certo? O Capital é totalmente fraudado. Os dados dele, tudo bem, um impostor. Mas no Manifesto do Partido Comunista, quando ele escreve, ele teve algumas sacadas que só por inspiração de Satanás ele poderia ter mesmo. Então assim, ele só, porque assim, o que ele percebe? Ele percebe que esse povo, que uma sociedade cristã, católica, que os pais estavam trabalhando como lobos, os pais não tinham mais tempo para ver seus filhos, educar seus filhos na fé junto com as mães ajudando. Os pais de família não conseguiam mais cumprir os preceitos, né? Dever de Estado, ir na Santa Missa de domingo. De domingo não, que na época do domingo não se trabalhava tanto, mas dias santos de guarda, por exemplo. E foi cada vez mais. O tecido familiar foi sendo enfraquecido. O que ele apresenta? Ele apresenta uma solução, que é o socialismo, onde as pessoas não precisariam se matar de trabalhar, não precisariam ser subjugadas pelos seus patrões, teriam mais tempo para a família teoricamente e teríamos um paraíso na Terra. E aí ele vai nas fábricas e começa a pregar a Revolução Socialista. E o que os trabalhadores fariam? E talvez até nós, naquela época, estivesse lá. Não, vamos abraçar essa mentalidade socialista aqui. E aí Marx cria um sistema repressor pior que os outros 3 antes. Pior que a Revolução Protestante, a Revolução Maçônica. Chegando nessa Revolução Comunista, acaba sendo um sistema pior do que os outros, porque ele apresenta um sistema muito mais opressor do que os outros, né? Coercitivo, onde, diferente da comunidade, porque às vezes falam, Jesus era comunista, a Igreja Católica dos Apóstolos era socialista, porque todos aqueles vendiam e viviam como irmãos ali, né? Todos davam as coisas aos pés dos apóstolos e ninguém ali vivia tal, Só que tem 2 pontos que ninguém fala. Primeiro, ninguém forçava, o Estado não forçava os caras lá com uma arma na cabeça quando tinha que expropriar os bens. Eles davam por livre e espontânea vontade. Segundo, algumas comunidades que fizeram isso passaram necessidade. E aí os apóstolos têm que intervir e ajudar as comunidades. Estão entendendo? Então assim, não é nada, isso é loucura falar que o Velho Testamento, que o Atos dos Apóstolos é só uma espécie de socialismo ali, quando eles vendem tudo e vivem como irmãos. É paraíso na Terra. Só que aí nós temos o aquecimento, o substrato ali da Revolução Comunista. Isso começa a tomar proporções. Isso já foi já logo depois que Marx ele tinha escrito esses livros que corromperam toda a humanidade. Já tinham pessoas que se assanharam com isso. E ali nós temos ali depois de algum tempo, o primeiro estado, pulando todo o contexto, senão a gente vai perder muito tempo. O primeiro estado marxista, que é a União Soviética, né? Marxismo-leninismo. Né? E um detalhe, uma curiosidade interessante. O comunismo soviético foi financiado pelo capitalismo maçom. Os
Estados Unidos, por Jacob Schiff, que foi um judeu, maçom, rico de Wall Street. Porque não se faz revolução sem dinheiro, tá? Pra gente fazer a marcha em defesa da vida e da família aqui em Campinas, né, olha, pra assinar ofício, você precisa ver as guerras que é. Esses caras com carro de som, com arma, ninguém faz revolução sem dinheiro. Sempre atrás de toda a revolução comunista do proletariado tem um dinheiro capitalista financeiro. Sempre. Não se faz revolução sem grana. Isso é um fato. Né? E aí, Karl Marx vem e joga a bosta no ventilador. Né? Ali, né, os outros cagaram em tudo, esse aí não, esse aí tá porco. É agora para todo mundo. E aí termina de arrebentar a comunidade. E é nesse contexto que o Papa, toda essa volta, para que os romanos pontífices, e por isso nós devemos sempre estar com a igreja nos nossos posicionamentos. Por isso que os papas começam a escrever as encíclicas contra o liberalismo, contra a maçonaria, contra o comunismo, contra o humanismo, contra tudo isso. Porque ela percebe que a sociedade está se corrompendo. Então a igreja sempre gritou, está errado isso, pela autoridade da verdade. Né? E o porquê da formação hoje, em função dos sílabos? Porque nós estamos criando pessoas que têm uma cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo, partindo das agendas. Eu acho que a agenda da direita tem alguns elementos ali, como ser contra o aborto, ser contra a ideologia de gênero, enfim. Então faz sentido eu entrar na direita. Ou, eu acho que a esquerda, ela ajuda os pobres, ela faz isso, faz aquilo, eu vou me enxergar no espectro da direita, da esquerda. Só que os dois espectros são materialistas e imanentistas, são dessa terra. Eles são passíveis de erro, porque quem possibilita a ideologia ter alguns pontos que sejam defendidos são homens. São homens que estão fazendo isso. Então vai ser sempre passível de erros. Estão entendendo? É revolucionário você pensar nisso. Eu devo ser da direita, você tem que ser católico. Se a igreja condenar pontos da direita, você tem que ser fiel à igreja. Se a esquerda, com os seus pontos do marxismo, socialismo, comunismo, leninismo, etc., condenou, sejamos igreja, entendeu? Porque nós estamos partindo de uma cosmovisão imanentista. O que é imanentista? É aquilo que é dessa terra, não é aquilo que é superior a isso. Se nós partimos de uma visão imanentista, essa visão é guiada por homens que têm a tendência a pecar e errar. Ele vai errar. Estão entendendo? Agora, se nós partimos de uma cosmovisão, uma visão de mundo, que vem de algo que é transcendente, que tem erros, a igreja tem erros, sim, mas por parte dos homens de carne e sangue que estão ali. A igreja em si mesma, como instituição divinamente constituída, ela é incorrupta, não é isso? Os corruptos são os humanos que estão lá, certo? Pode se corromper. Mas a igreja, como corpo místico de Jesus não pode ter uma cabeça que é santa, que é ele, e ter um corpo que é pecador, não faz sentido. Pecadores somos nós que fazemos parte da igreja, então tem uma diferença ali. Só que nós partimos de uma visão transcendente, uma cosmovisão. O que é cosmovisão? Uma visão de mundo, partindo de um elemento que é transcendente, e isso não é. Como saber se o Papa se equivoca em alguma coisa? Os Papas possuem infalibilidade, que é um dogma da igreja. O Papa não erra no que se refere à moral e costumes, não é isso? Da sociedade, a infalibilidade papal é em cima disso. Né? Então nós temos essa capacidade de seguir algo que é transcendente, não ficar seguindo mentalidade de agendas políticas, seja de direita ou de esquerda. Então a igreja diz, vamos seguir esse ponto de vista. Então é nesse contexto que os papas começam a escrever as encíclicas. E aqui nós chegamos nessa encíclica, publicada em 1864, pelo Papa Pio IX, que foi um papa que deu um grande golpe na maçonaria, isso que é bonito, porque eles diziam que ele era bem diplomata, que ele ia ser bonzinho em relação a eles. Ele chega jantando a maçonaria, amassando a maçonaria, isso foi sensacional. Tem esse livro aqui também, A Conjuração Anticristã. Então, algumas encíclicas, como a Mirari Vos, que é do Papa Gregório XVI, que é posterior a Quanta Cura, que é essa encíclica que a gente vai começar a trabalhar, ele já começa a tentar elencar os erros da modernidade que chegaram nesse estado que a gente está vivendo. Então, assim começaria essa timeline que eu fiz aqui agora, certo? Humanismo, protestantismo, maçonaria e tal, chegou no comunismo, certo? Só que tinha alguns pontos que não foram colocados na Mirari Vos. E aí quando o Papa, ele faz essa encíclica Quanta Cura e coloca um apêndice, que é o Sílabus.
Sílabos vem de sílabo. Sílabo quer dizer uma compilação de todos os erros. Estão entendendo? De todos os erros da modernidade. Modernidade entendemos já desde o processo lá do humanismo e todos os erros que foram trazidos até hoje. Por que estudar essa encíclica? Nesse tempo que nós estamos vivendo político, onde nós temos candidatos comunistas psicopatas, que querem aprovar aborto, um monte de porcaria aqui. E do outro lado, candidatos liberais que querem, continuam com essa mentalidade laicista, nós estamos tendo uma guerra cultural, tá entendendo? Aqui briga aqui, qual que é o nosso posicionamento? O que a gente faz? Nós devemos ser igreja. Os posicionamentos dos papas, fidelidade total. A única terra firme é a igreja é a terra firme. O mar do lado da direita aqui, da esquerda aqui, é turbulento, não tem terra firme ali. A terra firme é a igreja. Então, esses 88 pontos que a gente vai chegar depois de um tempo, passado, vocês vai dar para chegar em todos os pontos hoje, mas a gente já vai entrar na conta-cura, ele nos dá a base para saber se posicionar. Não, o Papa condenou isso aqui, a igreja condenou isso, condenou aquilo. Nós conseguimos nos localizar nesse mundo, né? Ter uma visão mais purificada. E purificar essas ideologias é o que dá para a gente usar dos meios políticos para poder fazer aquilo que a igreja tem que fazer na sociedade, certo? Antes de entrar na conta-cura, vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Fred, só uma dúvida. Sim, na Revolução Francesa foi 40 mil em 2 anos, né? 2 anos. Você tem ideia como seria essa proporção para hoje? Porque tinha bem menos pessoas, né, naquela época. Como assim? Que nem. Ah, entendi. Bom, pessoal, então a gente agora começa de fato a conta-cura. Aquilo foi apenas uma introdução que a gente tinha feito, né, para poder entender como o Papa fez isso, entender um pouco o processo revolucionário. E chegando na encíclica que muitas pessoas aí conhecem como um canhão contra a modernidade, que é como se ele colocasse todas as balas e começasse a atirar contra os erros que existem na nossa sociedade. Eu acho bonita essa frase quando ele diz assim, ó, nossos predecessores, ou seja, os outros papas, defensores e vindicadores da sacrossanta religião católica, da verdade e da justiça, plenos na solicitude pelo bem das almas de modo extraordinário, nada cuidaram tanto como descobrir e condenar com suas cartas e constituições, plenas de sabedoria, todas as heresias e erros, contrários à nossa fé divina, à doutrina da Igreja Católica, à honestidade dos costumes e à eterna salvação dos homens, levantaram com frequência graves tormentas e trouxeram lamentáveis ruínas sobre a Igreja, como também sobre a própria sociedade civil. Então você já vê que o Papa já colocou a munição, né? Então isso aqui vem para atacar toda a modernidade mesmo. Erros que não só tratam de arruinar a Igreja Católica com a sua saudável doutrina e seus direitos sacrossantos, mas também a própria eterna lei natural gravada por Deus em todos os corações e ali da reta razão. São esses os erros dos quais se derivam quase todos os demais. Então percebam, então, como daquilo que a gente estava falando, né? O humanismo foi um erro que foi sendo... Né? Obviamente tem coisa antes, né? Tem as gnoses, do começo do cristianismo, etc. Mas o humanismo ele tem um substrato especial nessas revoluções que a gente observa hoje, né? O homem no centro, tirando Deus do coração das pessoas. E aqui, um ponto que é interessante que eu marquei, ele diz assim, ó, erros que tratam igualmente de destruir a união e a mútua concórdia entre o sacerdócio e o império, ou seja, a concórdia, a união entre os reis, os príncipes e o Estado com a própria igreja, não essa separação que eles pregaram, né? Que sempre foi tão proveitosa para a igreja como para o próprio Estado. Sabeis muito bem, veneráveis irmãos, que em nosso tempo há não poucos que, aplicando à sociedade civil o ímpio e absurdo princípio chamado de naturalismo, e aqui é um grifo nosso aqui, ó, naturalismo. Qual é o substrato ideológico da maçonaria? Naturalismo. Ou seja, o que é naturalismo, pessoal? É uma doutrina que retira o livre-arbítrio, né, o homem das escolhas que o homem pode fazer entre o bem e o mal, né? Além disso, que o ser humano ele é determinado pelo ambiente no qual ele está, ou seja, uma visão nihilista de mundo, né? Uma visão imanentista,
pensa tanto em transcendência, homem criado por Deus, etc. Não, um homem é modificado pelo ambiente no qual ele está, certo? E um princípio também do naturalismo é a hereditariedade, né? O homem é determinado pelo quê? Pela natureza e por aquilo que é hereditário. Aquilo que for transcendente, lei natural, seguir os mandamentos da lei de Deus no coração do homem, isso aí é colocado de lado. Então, esse é o substrato da maçonaria, tá? Porque, por mais que alguns maçons sejam religiosos, né, uma das condições é você ter uma religião, é isso? No fim das contas, você tem uma gnose que diz que é muito mais colocado as pretensões humanas nos postulados da maçonaria e uma mentalidade de que a maioria das ações da sociedade são determinadas pela própria natureza do que alguma coisa que é transcendente, etc., que é o princípio dos enciclopedistas lá da Revolução Francesa, certo? Que a perfeição dos governos e o progresso civil exigem imperiosamente que a sociedade humana se constitua e se governe sem se preocupar em nada com a religião, como se essa nada existisse, ou pelo menos, sem fazer distinção nenhuma entre a verdadeira religião e as falsas. E aí vem o princípio filosófico, né? Só existe uma verdade absoluta, né? Porque é o que Santo Tomás diz lá na Suma Teológica, né? Existe uma verdade absoluta ou não? Existe ou não? Sim. Se eu disser que não, é verdade que não existe uma verdade absoluta. Então não é uma verdade também absoluta. Então não existe uma verdade absoluta. Essa verdade absoluta é o próprio Cristo. Pô. Essa é a verdade absoluta e provém do próprio Cristo essa verdade contida na igreja, correto? Então existe uma verdade absoluta. Se existe uma verdade absoluta, que é o Cristo, e que deixou uma igreja católica, logo se existe uma verdade, todas são mentiras. Não estou dizendo aqui que a gente tem que ser arautos de cruzadas modernas e queimar os caras de outras religiões. Isso é loucura, não estou falando nada disso. Mas se eu encontrar na rua, eu quero, velho. Né? Mas o que eu queria dizer? Cadeira. Que nós não podemos vir com essa mentalidade porque, na verdade, assim, a gente tem uma ignorância tão grande da fé, mas tão grande, que o que importa é o amor, né? O que importa é o amor, é só amar que tá bom. Se te faz bem, que mal tem, né? Minha religião é o amor, né? Várias pessoas falam, minha religião é o amor. Mas qual é o amor? O amor eros? O amor erótico do humano? Esse é o amor? Que amor é esse? Né? Desvinculado de tudo isso aqui que os pastores estão ensinando, explicando, etc. Não, o que importa é o amor. O que importa não, você vai de religião, não tem religião certa. É amar o irmão, amar o próximo, amar. Qual é o fundamento de amar? E a razão e a verdade que é deixada de lado. Se existe uma verdade absoluta e Jesus fundou uma única igreja, como é possível que exista a verdade na igreja, mas o espiritismo é certo também, é verdade, o protestantismo é verdade, o macumba é verdade, o judaísmo é verdade. Irmãos, Jesus deixa muito claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. A verdade não é uma ideologia, não é, entendeu? Santo Agostinho diz isso, né? Procurava a verdade a vida inteira, chegou lá, a verdade era uma pessoa, tá dentro de mim, pô. Jesus é a verdade. Estão entendendo? Então assim, nós temos que tirar já o primeiro golpe aí, ele vai citar isso mais elaborado nos sílabos mesmo, mas quando a gente acabar com a cura, algumas espiritismo, várias outras gnoses aí. Mas assim, nós estamos na igreja de Cristo. Nós temos que orgulhar disso, sermos católicos apostólicos romanos. Nós vivemos na igreja fundada por Jesus, na pessoa do apóstolo Pedro, na rocha da igreja. Então assim, tirem da cabeça esse negócio de porque não sei o que, não. Esse negócio de separação, o Papa está condenando a separação de igreja e Estado. E a gente vive esse processo hoje. Não tem mais substrato, não tem mais referência moral por causa dessa separação. A igreja foi tirada da referência moral da sociedade, estão entendendo? Então, está deixando claro aqui, ó, que nós precisamos fazer a distinção entre a verdadeira religião e as falsas. Vocês são soberbos, não arrogantes. Não, a gente é fiel ao que Jesus disse. Porque se não é necessário ser católico, porque a igreja católica não é a igreja fundada por Cristo, por que os santos morreram comidos por leões em arenas aí, pregando, dando a vida por Jesus, pregando, São Patrick, né?
Patrício, lá na Irlanda, pregou praticamente o país inteiro. Por que ele fez isso? Se pode qualquer um lá e tudo é verdade, só se te faz bem com o mal tempo, amor, mas tem uma questão nacional nisso, né? Tá entendendo? Então tem que fazer essa distinção. Primeira coisa, sacerdócio do império, ou seja, depois a gente vai mais pra frente entrar nesse contexto. Mas o que a gente tem que fazer então? Tem que lutar pela volta da monarquia, a igreja ser restaurada como referência moral da sociedade. A gente vai falar um pouco que Aristóteles fala sobre isso, e Santo Tomás diz também, em relação ao modelo de governo. Mas já vai adiantando, existiu, já que eu mostrei para vocês, dentro das repúblicas governantes santos. A diferença é a predisposição a sofrer para fazer a vontade de Deus. Foi Gabriel Garcia Moreno morto pela maçonaria do Equador. Então, essa distinção, essa separação entre igreja e Estado é condenada pela igreja. Laicismo é um ponto condenado pela igreja, certo? Separação de igreja e Estado. Mas eu não ouço hoje nenhum papa falar isso, não ouço um cardeal, um padre. Infelizmente, nós vivemos esse processo revolucionário e muitos bons bispos não podem falar porque são podados depois, são perseguidos, tá entendendo? Mas a igreja é contra. A igreja é contra o laicismo. Separação de igreja e Estado, não tem que existir essa separação. Mas você é a favor de uma teocracia católica? Não, existe uma diferença. A igreja católica não é como o mundo islâmico que diz que a lei religiosa e a lei civil você tem que ser morto por causa daquilo, porque você pecou. Não é isso. O Estado reconhece a igreja como a referência moral e religiosa da sociedade. Logo, os costumes da sociedade vivem em simbiose com a própria população, tá entendendo? É reconhecida como a referência moral. Porque o Estado em si mesmo não tem poder de ser referência moral. Como que ele vai ser referência moral? Qual que é, como Santo Tomás ensina nas 5 vias? Como você sabe o que é bom ou ruim? Você precisa de um bem máximo, né? Ou um mal máximo, você sabe o que é bem ou ruim. O bem máximo você precisa de uma referência. Então você não sabe se uma coisa é tão boa ou tão ruim. Você sabe se uma coisa é boa ou ruim. Então uma referência. A referência é o próprio Deus, não é isso? Né? A referência é Deus. Ele é a referência máxima do bem, porque o bem sempre pode ser aumentado até chegar ao máximo, que é algo que é tão bom que nunca vai poder ser superado pelo próprio Deus, correto? Então é o bem máximo. Deus é o próprio bem superior a tudo. E se a Igreja Católica, divinamente instituída por Jesus, ela colocada no mundo para a salvação das almas, ela não for reconhecida como essa referência moral, tendo como próprio Deus o que é certo e o que é errado, tá entendendo? Onde seguir? Observe os países protestantes, Suécia, Dinamarca, Noruega, Suíça. O que aconteceu nesse país? O Brasil, mesmo sendo esse país aqui que é um país que acontece umas coisas aqui, pelo amor de Deus, mas mesmo esse país desse jeito, é um país que ainda mais resiste contra aborto, contra ideologia de gênero, contra a eutanásia, contra a cultura da morte. Por que isso? Mesmo um país tão fraco ainda de espiritualidade, né? Por quê? Porque é um país fundado na igreja. Diferente aí, não vou entrar no mérito hoje isso aí, mas falar que José Bonifácio de Andrade Silva, o fundador do Brasil, não é. O fundador do Brasil é a igreja católica. Ela fundou esse país na raiz ibérica de Portugal e Espanha, na catolicidade desse país que hoje já sucumbiram. Mas na catolicidade, se você pegar os países de matriz protestante, eles já sucumbiram todos lá nessas agendas, todos. Se você pegar lá na Suécia, onde que vingou lá a bispa luterana lésbica lá, a bispa lésbica que é a favor de ideologia de gênero, a favor de tudo já. Estão entendendo? Outros países aí, o Rafa até fez um comentário interessante, eu ia conversando com ele, falou, cara, nesses países é onde o satanismo também tem a maior força, e é verdade. Todo rock satânico vem, né, Rafa? Desses países. O próprio Beatles, né, que é uma das drogadição, né? Então, assim, os aspectos sociológicos das revoluções nos países protestantes estão capengando muito mais do que nos países católicos. Por quê? Porque você não tem uma referência moral. Porque uma seita fala que isso aqui é pecado, outra fala que não é pecado. Um fala que isso aqui é bom, outro fala que não é bom. Se Testemunho de Jeová fala que Jesus não é Deus, outro fala que é Deus. Outro está falando que existe uma trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, outro fala que não é um Deus trinitário.
Um fala que o casamento pode separar e só pedir perdão para Deus, que tá bom, outro fala que não. Não, é uma torre de Babel, ninguém conversa, tá entendendo? Não existe diálogo no protestantismo. E por faltar doutrina, não tem referência moral na sociedade. Por não ter referência moral na sociedade, ela vai se desgastando, se destruindo. É um processo autodestrutivo o protestantismo. É um círculo. O protestantismo demonstrou lá desde o século XVI que está em rota de destruição, de aniquilação total. Você pega, quem não vê, todo mundo tem Facebook aqui, né? Não. A verdade não tem. Mas já viu vídeos lá que viram dançando lá. Você vê umas coisas dessas dentro da igreja católica também. Né? Tipo, você vê coisas bizarras assim, mas nem na igreja sofrendo o processo que ela sofrendo hoje, você vê aquilo. O que foi isso? Você tá lembrando dos caras lá dançando. O cara cuspindo nas pessoas. Então, assim, o processo revolucionário no protestantismo, ele é totalmente destrutivo e a gente colhe os frutos hoje. Entendeu? Os países católicos, eles conservam muito mais do que esses países protestantes. Certo? Aqui ele deixa claro uma coisa também interessante que a gente vai falar. Que a perfeição dos governos e o progresso civil exigem imperiosamente que a sociedade humana se constitua e se governe sem preocupar-se em nada com a religião, como se essa não existisse. Porque na verdade o Estado é um Estado ateu, né? Concorda? O Estado é ateu, não é lá, ele é ateu, não acredita em nada, acredita nele. Ou pelo menos sem fazer distinção nenhuma entre a verdadeira religião e a falsa. A melhor forma de governo é aquela em que não se reconhece ao poder civil a obrigação de castigar, mediante determinadas penas, os violadores da religião católica, senão quando a paz pública o exige. O que está querendo dizer aqui? Lá antes da Revolução Liberal, quando o cara fazia alguma coisa contra a igreja, contra o Papa, contra o costume da igreja, esse cara era punido pelo Estado, certo? E aqui os príncipes e os reis estavam dizendo que não. Se o cara fazer alguma coisa contra a igreja, ele só pode ser punido se ameaçar a paz pública. Se condenar a igreja, não vou nem proteger a igreja mais, entendeu? Deixa que se vire. Era isso que estava acontecendo. Por isso que o Papa está dizendo isso. Está ameaçando a paz pública, você vai lá, o Estado faz alguma coisa. Agora, se fazer algo de ruim para algum padre, para algum religioso, ou falar alguma coisa contra a igreja católica, não precisa punir. Acho que a igreja que se vira. Só que a igreja não tinha um exército particular, nunca teve. A igreja nunca teve um exército dela, tá entendendo? Lá em Roma, lá você não tem 12 submarinos nucleares com o nome dos 12 apóstolos. Tá entendendo? Não existe, a igreja não tem exército próprio. Os próprios cruzados, é verdade, tem gente que acha isso, né? Ah, eu sou cruzado de Facebook, obrigado. A gente não tem exército. Nunca teve isso. A igreja na Idade Média lá tinha o exército dos reis, que foram lá combater, mas ela mesma, o exército aqui dos franciscanos, não espada, cada um. Não é dela. Tem pessoas que foram voluntárias para ser monges, mas entendeu? Não é o papel. E ela precisa da defesa do Estado proteger ela. E onde nós vivemos isso? No Estado atual. Não tem lá o artigo do Código Penal, lá, 408, 308, liberdade religiosa? 400, né? Não lembro mais. Enfim, tem um artigo no Código Penal que diz que nós devemos proteger a liberdade religiosa, não é isso? Tem liberdade religiosa, certo? Sim. E o que resolve esse artigo hoje? Os caras fizeram no museu lá, as hóstias lá, o menino Jesus gay, né, um negócio assim, negros transando, marcado na Virgem Maria, ou aquele exposição em Belo Horizonte lá, que pegava a cruz lá, os caras transando em cima da cruz, enfiando a cruz, enfim. E aí os caras alegam, não, nós temos aqui o artigo do Código Penal, do artigo 208 do Código Penal, que diz que existe liberdade religiosa, tem que ser protegida. E aí os caras entram, fazem uma coisa e dá uma coisa, não dá nada. Porque o Estado vai conhecer ali, vai depender do cara que está julgando. Exato, porque você não falou da divisão do Estado e da Igreja. O Estado não vai tomar partido sobre isso. Nem se deixar a lei. Sobre a religião, ele fala assim, a religião é separada. Então assim, você vê que eles vão colocando, vão processando, processo porta dos fundos, com as besteiras que eles falam sobre a Igreja Católica, não dá nada, entendeu? Infelizmente, porque isso é uma convenção, se não tiver um juiz ali que é católico pra caramba, eles falam, não, tá certo, sabe, aqui. O cara pode olhar aqui e falar, mas não dá nada não, tô entendendo?
Então assim, hoje em dia a Igreja Católica é a mais marginalizada que existe. Se você falar, o movimento LGBT ele é um movimento que é oprimido, você quer ser perseguido, você tem que ser católico, porque a Igreja Católica só se ferra. Mas é verdade, na imprensa, vê a Globo fazendo Zorra Total, lá Nossa Senhora, fazendo graça com Nossa Senhora, a porta dos fundos. Aquele polishop, como que era? Não sei se chegaram a ver. Um polishop vendendo loja. Do que o cara fez lá vendendo rocha, vendendo polenta, vendendo É o programa da Globo, eu acho que passa à noite. Na minha faculdade também. Acho que eu falei com o Luiz ontem. Colocaram uma exposição lá de arte visual, alguma coisa, tinha uma imagem de São João da Cruz olhando para a cruz, e do lado uma imagem de uma cadeira olhando para a cruz. Tipo, querendo zoar, sabe? Tipo, santos. Mas o bicho tá acabado mesmo, hein? Não, mas a caveira, o crânio, não é Igreja Católica. Não, mas era tipo, eles queriam zoar mesmo, sabe? O santo. Pejorativo. Isso, era o santo olhando para uma cruz e uma caveira. E ainda nesse mesmo dia teve uma exposição, teve um desfile, alguma coisa, tinha uma menina vestida, que estava com tipo um véu de freira, o olho muito preto, assim, de maquiagem e roupa curta. Uma freira gótica, assim. Freira sensual. Aí eu tava ainda comentando, tava conversando com o meu da faculdade sobre a igreja, daí eu falei assim, aí ó, você tá vendo, agora se eu falar alguma coisa não vai dar nada, agora se algum homossexual vai falar alguma coisa, eu sou expulso da faculdade. É homofóbico. Ou seja, a gente está sendo literalmente esmagado, né? Esmagado. E aí você vê as coisas assim, tipo, eu até cheguei a mandar um e-mail pra faculdade, né? Um e-mail anônimo pra mandar, reclamando, mas não aconteceu nada. Continuou lá, ninguém respondeu. Então, lá. A liberdade serve só pra eles, né? Aí que tá, vou entrar no negócio polêmico agora, que você do negócio da liberdade. E com essa ideia do governo social absolutamente falsa, não existe. Elas estão condenando a liberdade de consciência. Porque liberdade de consciência pressupõe o quê? Pressupõe que o homem em si mesmo, ele tem a liberdade de colocar suas opiniões em todas as coisas, correto? Volta ao humanismo. Exatamente. Como que o homem em si mesmo, ele tem a capacidade de distinguir entre o certo e o errado se ele vem de uma natureza decaída? Estão entendendo? O porquê da condenação à liberdade de consciência? Não que a igreja não permite as pessoas pensarem, você não deve pensar não, mas e principalmente a desvinculação de um bem, a desvinculação da verdade, ou seja, verdades objetivas. Não pode pegar uma mentira ou tudo religião é verdadeira, diferente da igreja católica. Posso te ajudar com muitas coisas, por exemplo. E aquilo que é o fruto da liberdade de consciência, que é, por exemplo, liberdade de imprensa. Porque a imprensa, ela não tem obrigação de ser vinculada à verdade ou ao bem. Ela tem liberdade de fazer o que ela quiser, segundo a liberdade de imprensa, que vem da liberdade de consciência. Ou seja, ela tem liberdade de colocar um programa pornográfico de tarde, ela tem a liberdade de colocar um desenho das crianças que não existe homem ou mulher, que abortar é bom. Ela tem a liberdade de fazer chacota com a religião católica. Ela tem a liberdade de dizer que todas as outras religiões são boas e a igreja é ruim. É uma liberdade desvinculada da verdade e do bem. E o bem é um bem objetivo, como a gente provou aqui, né? Existe uma moral absoluta, objetiva, a verdade, existe uma verdade absoluta. A verdade não é relativa, como a verdade é relativa, não. Santo Tomás de Aquino deixa muito claro. Você falar que não existe, é verdade que não existe, é uma verdade, você está dizendo que não existe, entende? Existe uma verdade absoluta. Então, essa é a liberdade que os papas condenam, a liberdade de consciência, desvinculada da verdade. E aí continua aqui, ó. Liberdade de cultos, né? O que os papas estavam fazendo? Eles estavam proibindo, mandando tacar fogo nos judeus, outros caras que tinham culto, muito pelo contrário. Na Inquisição Espanhola, a Igreja Católica protegeu muito o judaísmo, diferente do que falam da Inquisição, né? Alguns judeus ali, de serem destruídos pelo Império Espanhol. Queriam matar os caras, porque eles fingiam de convertidos e queriam tomar a sociedade. E os príncipes perceberam isso aí e começaram a acabar com os caras. E a igreja protegeu vários deles. Mas essa mesma coisa. Uma liberdade desvinculada da verdade é a mesma coisa de ecumenismo. Qual que é o fator ecumênico mais importante? Você amar seu irmão porque ele é irmão em Cristo, ele é criado em mais semelhança de Deus como você, mas chegar para ele
e tentar trazê-lo para a verdade. Não precisa xingar, não precisa bater, mas você nunca vai trazer alguém para a fé católica, protestante, simplesmente sentar com ele, rezar junto, bater uma palma e ir embora. Não existe isso. Os testemunhos que a gente conhece de pessoas que converteram no protestantismo foi assim, a verdade foi apresentada por A mais B, pela Sagrada Escritura, pela tradição, pelo magistério, pela própria Bíblia, que vocês falam que é só a Bíblia, só existe uma igreja. E aí eles se convertem, não é isso? Porque é uma verdade. São convertidos à verdade. Agora, é liberdade de cultos, vamos fazer ecumenismo aqui, pode fazer o que quiser, desvinculado da verdade. Não, a igreja católica ainda é a igreja verdadeira. Sem essa mentalidade de querer se equiparar todas as religiões a ela. Não, ela fundou o Ocidente. Quem fundou? A igreja católica, ela é anterior ao conceito de Estado moderno que a gente vive. A igreja é antes do Estado. Ela é anterior ao Estado moderno que a gente vive aqui. Ela fundou. Por que toda a cidade, você chega... Onde é o centro da cidade? Não tem uma catedral? Ou tem uma igreja central? É sempre assim. Ela chegava, celebrava uma missa, montava a catedral, e aí começava a prefeitura. Depois que a prefeitura era construída perto. Todo lugar é assim. Não é assim. Você vai lá, constrói a igreja e começa a construir a cidade de volta. A igreja católica sempre chegou primeiro. Ela é anterior a isso. Porque ela era a dona da mestra da moral e da verdade. Tem um calendário também, feriados católicos. Tem um calendário. Isso, exatamente, os feriados, o país católico de verdade. E aí você pensa, tem os feriados civis, é a tentativa do Estado se tornar uma espécie de organizador dos costumes da sociedade com seus feriados. Né? Estou entendendo? O Estado vai ser Deus. Aí, no fim das contas, a guerra não é comunismo contra a Igreja Católica, não é maçonaria contra a Igreja Católica, não é protestantismo, é Satanás contra Jesus Cristo. No fim das contas. É sempre essa guerra que vai existir. A igreja, a constituição divinamente formada, combatendo as heresias. Estão entendendo? Então, deu para entender esse negócio da liberdade de consciência? Ficou claro isso? Porque isso aí geralmente é um ponto que é bem espinhoso você falar isso daí, da pessoa entender. Isso aqui quando eu li a primeira vez eu não entrava. Não pode falar que não existe liberdade de consciência. Liberdade de imprensa. Precisa ser livre. Ou seja, fazer o que a Globo faz no Brasil. Livre para acabar com a igreja católica, acabar com as crianças, acabar com a família. Essa é a liberdade, desvinculada da verdade. Então toda liberdade condicionada a uma verdade não vem. Liberdade por liberdade é libertinagem. É por isso que Paulo dizia, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Vem desse fundamento. Então eu nem vou ler a Mirari Voz aqui, porque eu sintetizei o que o Papa está dizendo aqui no sensível, certo? Então vou passar para frente aqui. Hoje a gente consegue terminar essa página e depois outro grupo de estudos a gente vai para outra. Certo? Ó, que todo Estado bem constituído, está condenando isso, né? Deve proclamar e garantir como lei fundamental e que os cidadãos tenham direito à plena liberdade de manifestar suas ideias com a máxima publicidade. Ou seja, eu com a minha liberdade de consciência tenho direito de falar o que eu quiser. Eu falo o que eu quiser. Acabou, é a minha liberdade. E é aquela coisa, a liberdade de alguém que veio de uma natureza decaída e inclinado ao pecado. Vai errar, né? Sem sombra de dúvidas. Ao sustentar a afirmação tão temerária, não pensam nem consideram que com isso pregam a liberdade da perdição e que se dá plena liberdade para a disputa dos homens, nunca faltará quem se atreva a resistir à verdade, confiada na loquacidade da sabedoria humana, mas nosso Senhor Jesus Cristo mesmo ensina, como a fé e a prudência cristã hão de evitar esta vaidade tão tendenciosa. Está entendendo? Você lê isso aqui, eu vou até chorar. A inteligência desses papos. Às vezes as pessoas perguntam referência de livro. Querido, você tem um livro para indicar? Isso aqui tem 3 páginas, mas é de uma profundidade sociológica que você, analisando o contexto social dos nossos tempos hoje, você vê o quanto foi profético que esses papas disseram, né? Quem diria que a gente teria uma imprensa que acaba com o país, por exemplo? Tantas igrejas fundadas segundo a cabeça da pessoa, tantas expressões de fé que se arrogam a autoridade de verdade naquilo que eles estão fazendo, e os papas profetizaram isso há quanto tempo? Essa é a
1864. É a liberdade da perdição que nós estamos vivendo. E é aquilo que o Aleister Crowley falava, né? Qual é o primeiro mandamento do diabo? Faça o que tu queres, depois há de ser tudo da lei. Que é a frase do Hal Seixas, né? Quem nunca ouviu Sociedade Alternativa, né? É assim? Só que, quando sabiam que o Hal Seixas era um Eu não ouvi esse negócio não, só você. Eu ouvi. Até não fez uma Nunca nem vi. Mano, eu já vi capítulo do Hal Seixas na igreja, velho. Hal Seixas e Paulo Coelho, dois ocultistas, baseados em Aleister Crowley. Eu que era o só vi o Rei da Caçambinha. Ele fala, não, a sociedade... Ele fala Viva a sociedade alternativa. Cadê Clara? Totalmente Canta o ocultista. refrão pra nós ouvir. Essa daí. Eu não vou Que cantar. pisadinha. Vai segurar. Ô, brother, você bateu, brother. Desceu. Ó, esse aqui, ó. E quando na sociedade civil é desterrada a religião e ainda repudiada a doutrina e a autoridade da mesma revelação, a influência da igreja, também se obscurece e até se perde a verdadeira ideia da justiça e do direito, em qual lugar triunfa a força e a violência. Claramente se vê porque certos homens, depreciando em absoluto e desejando de um lado os princípios mais firmes da sã razão, se atrevem a proclamar que, entre aspas, a vontade do povo manifestada pela chamada opinião pública, ou de outro modo, constitui uma suprema lei, né? Livre de todo direito divino ou humano, e que na ordem política dos fatos consumados, pelo mesmo que não são consumados, tem já valor de direito. O que ele quer dizer com isso? Está falando o que da opinião pública? Não existe esse negócio da autoridade da opinião pública. A pessoa não é soberana à opinião das pessoas? Sim. Né? Esse negócio é como se fosse um dogma, né? A voz do povo. A voz do povo, a voz de Deus. Aí você vai lá e pensa, ó. O primeiro estado que o sinal da Globo chegou foi novelas lá. Nessa novela ensinava separação, né? Divórcio, aquele sinal naquele estado. Passou-se os anos, fizeram uma pesquisa, foi o estado onde mais existe divórcio no nosso país, né? Porque vários anos ali que processo de engenharia cultural, mudança de consciência das pessoas, as pessoas começaram a ser a favor disso. Tanto tempo que a Globo falando. Essa mentalidade do dogma da soberania popular, que as pessoas têm soberania, o povo. Pega um povo que tem 60% de audiência numa emissora que é totalmente anticristã e dá soberania popular para ela falar aquilo que ela acha que é bom. Vai aprovar aborto, vai aprovar gênero, vai aprovar... É questão de tempo. Pode falar, o país é o Brasil. O Brasil é um país conservador, é contra o aborto, é contra gênero, é contra a erotização das crianças na infância. Dá mais 30 anos de Globo, com os pais dando a Globo ali para a criança, desenho prostituído, você vê se continua isso. Vai mudar, é processo de transformação cultural, isso muda. Protestante, e assim, acho que já dá para falar algumas coisas. Por exemplo, o Islã vai acabar com a Europa, vai islamizar a Europa. Isso é a maior abobrinha que existe. Isso é a maior abobrinha que existe. Sabe por quê a maior abobrinha? Porque o povo que faz terrorismo e islamismo lá na Europa é uma porcentagem de nada, praticamente, que faz isso. A Igreja Católica, que é a verdade, que é o cristianismo, sucumbiu na Europa ao liberalismo, à vida sem Deus, não é? Você acha que o Islã vai aguentar, não vai sucumbir ao liberalismo? A vida fácil, o conforto de não ter dinheiro, assim, se você tem o coração voltado para Deus, seja errado, mas assim, uma vida que você vive como se Deus não existisse. Vocês acham que o Islã vai dominar a Europa? Já está cheia de tarica LGBT lá, mesquita pensando em LGBT, sheik, que é questões de gênero, o controle, a natalidade islâmica, né, que é essa questão de ter várias mulheres, vários filhos, está diminuindo, porque o custo lá é alto, o liberalismo é difícil para você viver, e tem um padrão econômico, está caindo, está diminuindo aos poucos, está acabando. Está amortecendo, estão entendendo? Estou dizendo que pode um prefeito lá tomar o poder lá e realmente e tentar esmagar os cristãos localmente. Mas quem está por trás do controle do mundo são os globalistas, né? A cultura da morte, né? As grandes fundações, a União Europeia, enfim. Esses caras vão querer ser dominados pelo islamismo. Quem está por trás? O governo americano ele tem uma simbiose com essas fundações internacionais.
Eles controlam aquele Federal Reserve, que é um banco americano. Os caras controlam a inflação e a deflação do dólar. Os caras não têm um exército particular, mas eles conseguem montar uma guerra onde eles quiserem. Você acha que eles vão deixar o Islã dominar isso? Essas famílias? É óbvio que esses caras controlam o mundo desde antes do século XIX. Os caras sempre, posteriormente ao século XIX, já começaram esse processo. Os livros dizem isso, não sou eu que estou falando. Aleister Crowley, o Albert Pike dizia isso, o George Wells, o Admirável Mundo Novo lá, o Aldous Huxley, os caras falavam isso daí, pô, com o governo mundial. Eles sempre falaram isso, eles sempre empregaram isso. Julian Huxley, que fundou a Unesco, que é da ONU, que é um braço da nova ordem mundial aí. Então, assim, você acha que esses caras vão ser subjugados pelo Islã? Eu acho que não vão ser. O Islã está sucumbindo, o liberalismo é muito fácil, você ter dinheiro no bolso, ter quantas mulheres você quiser, viver só sem precisar ficar se comprometendo com coisas religiosas, vida fácil, tal, não sei o quê. Por que o cara vai se contar para Deus? Tá entendendo? Não vai nada. Né? E aí, porque quando a gente às vezes condena a escola sem partido, por exemplo, as pessoas falam, pô, você é comunista, você condena a escola sem partido. O que está dizendo aqui? Como que a educação tem que ser católica, cristã, não ser laica? Porque qual que é o contraponto da educação marxista que estão instruindo as crianças hoje? É a educação católica. É o único contraponto. Ser laicizar, tem que ser neutra. A neutralidade, como diz, escola laica. Escola laica. E aquilo que Leão XIII dizia, laicismo é a mesma coisa que ateísmo na prática. Por isso que esse livro aqui é recomendado para todos leiam, principalmente os professores, da área da pedagogia, do magistério e tal. Escola sem Deus. Primeira coisa que o Monsenhor de Seguir diz, a escola não tem que ser laica, tem que ser cristã, católica. Tem que se colocar no coraçãozinho das crianças a verdade e o amor a Jesus. Está entendendo? Essa laicização aí não vai resolver nada. Por isso os pais estão optando por Homeschooling. É aquela história, eu ofereci sempre partilha. O homeschooling, ele não é o ideal. O ideal é a escola católica de verdade, mas não tem. Basicamente no homeschooling, porque a gente não está dando para onde correr. Sim. Aí tem que formar essa geração, a gente ensinar essa geração, para daí começar uma escola de verdade. Que é aquilo que eu acho que é o Papa Pio X, né, que fala que está pelo menos pior para mais para frente ter uma... E é melhorando a situação. Só que assim, só o homeschooling não resolve o problema. Porque se nós sairmos da sociedade, por exemplo, um pai, alguém que são professores, não entrarem nas escolas e ensinarem certo, a gente vai perder a todas as áreas dos caras. Vai chegar uma hora que o Estado vai vir inventando você, tirando seus filhos de dentro de casa. É uma questão de tempo. Igual, principalmente pessoas na área do direito. Juízes, advogados, professores universitários. Se essas pessoas católicas de verdade não ocuparem também, só deixarem esse negócio de universidade externa, ou fazer vídeo só na internet e não assumirem alguns postos-chave na sociedade, vai acontecer que nem o Alf Evans lá na Inglaterra. A criança morreu, o pai queria tirar para se tratar na Itália e o Estado não deixou. O juiz voltou que ele tinha que morrer lá. Voltaram, decretaram a morte do cara, do bebê. Da morte do coração do próprio pai. Né? O Estado não tinha um advogado católico, tinha um juiz católico. Estão entendendo como é difícil? Porque não tinha católico e entrou nesses lugares, a gente precisa entrar nesses lugares também. Se a gente deixar no Estado. incentivar assim, já vou perguntar para você, poxa, mas você como católico, você está fazendo direito? Eu falei, então tem que fazer, tem que ter em todo lugar. Tem que assumir os postos. Porque senão, se a gente ficar se esconder e não assumir, eu não sou contra o homeschooling como medida emergencial nesse estado de coisas, porque a coisa está tão feia que você, né? Mas se tiver uma escola verdadeiramente católica, é melhor a escola verdadeiramente católica, porque tem mais fundamento. O pessoal do Felipe Neri lá, tudo, eles estão indo mais para criar mesmo nas escolas católicas, tem algumas que já existem. Mas também até isso tem que tomar cuidado, né? Sim. Tem aquele projeto lá de Paulo Ricardo, né? Que ele tá fazendo um grande... Não, centro catequético, né? Lá é catequético, é uma formação mesmo. E assim, gente, é uma coisa... E outro fato que tem que ser levado em consideração. Pobre não vai conseguir fazer homeschooling. Pobre não faz homeschooling. Não tem informação. E aí, o que salva a criança? Escola pública. Salvar a escola pública e catequese dos pais. Você tem muito, Marcos do Fogo, os filhos dele. 4 filhos dele estudam na escola pública. São as crianças mais católicas que eu já vi. Eles só brincam de missa, de igreja, não quer ser padre, pode ser até não ser, mas está ali no coração deles. Por quê? Da escola pública tá, mas a catequese é mais forte, tem que ser muito mais forte.